Ok. Então deixa eu pegar aqui o bloquinho de vocês. Tá. Deixa eu pegar aqui o bloquinho de vocês. Ah, sim. Deixa eu pegar logo a pasta de vocês. Hoje é a... Falta fazer a upload da aula da semana passada porque eu não tinha internet. Mas eu vou fazer. S02E03 foi semana passada, não foi isso? A gente vai para semana 3, episódio 1. Não sei. Vetores. Vetores é legal, pessoal. Vetores é legal. Mas ele é legal. O problema é que normalmente nós vemos laço e vetores de uma forma muito descontextualizada da realidade, né? Então eu vou deixar o nome do projeto como quadrados mesmo, tá? Então bora lá. QT. Vou lançar lá. Alguém pega... Apaga pra mim, por favor. Nós fizemos aquelas muitas bolas, só que foi tão apressado, então que não deu para pegar, né, na saída. A gente vai tentar fazer de uma forma mais suave, tá? Então o que é que a gente tem? Partindo do último código que nós fizemos. Nós temos o Pikachu apertado, que ele faz o que? Nem lembro mais, né? Tenta pegar o bloquinho vermelho. Não foi isso que nós fizemos? E toda vez que ele tenta pegar o bloquinho vermelho, ele... É meio hipnótico isso. Eu tenho que... Ok, então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma parede de blocos. A gente não sabe impedir o Pikachu de entrar dentro de uma... Qual foi? Dentro do verde, né? O Pikachu não... Então nós vamos fazer construir paredes, vários blocos pelos quais ele não é capaz de passar, e para isso a gente vai precisar de um vetor. Tudo bem? Então bora lá. Onde é que a gente estava? Nós tínhamos o poste, não foi isso? O poste é um vetor de... Não, o poste é um elemento. Eu vou construir aqui em outro local só para a gente ver, certo? Não, vou fazer direto logo no código, bora. É fácil. Para que serve um vetor? Se eu quero vários postes... Não faz sentido eu criar poste 1, poste 2, poste 3, poste 4, poste 517, ok? O que é que eu preciso? Começar a trabalhar com as coisas de uma forma uniformizada, né? Então eu vou criar, se nós estivéssemos em C pura, a gente faria isso daqui, ó. Elemento, poste 10, ok? Então quer dizer que, na verdade, postes é uma variável que é capaz de guardar 10 elementos, 10 variáveis do tipo elemento. Então, poste é uma variável capaz de guardar 10 variáveis do tipo elemento, ok? Quando você chegar nessa linha 51, quantos elementos foram inseridos na variável postes? Nenhum. Mas ela existe? Existe. E ela foi criada para conter quantos elementos? 10. O que é que isso significa? Quando o compilador vem para cá... Deixa eu só ver se eu botei para gravar. Estou aqui gravando. Quando o compilador encontra essa linha, ela diz, opa, agora eu preciso de uma variável que se chama postes, que precisa de memória suficiente para eu poder colocar aqui dentro 10 elementos. O espaço existe. É como se você tivesse comprado um quarteirão todinho com 10 casas. Tem alguma coisa nessas casas? Não. Mas espaço para elas já foi alocado. Existe. Isso é o que a gente chama de alocação estática. Tá certo? Estática. Quer dizer,
Os 10 elementos existem e todos eles foram inicializados com valor default. No nosso caso, qual é o valor default para elemento? Vamos olhar lá. É um X, um Y, um X-old, um Y-old e um cor. Vamos fazer de conta que eu não usei essa variável, tá certo? Ok? Qual é o tamanho padrão, eu acho que para uma máquina de 64 bits, para um inteiro? 4 bytes. Esse daqui é o tamanho padrão, tá certo? Então aqui eu também tenho quantos bytes? Mais 4. E aqui? 4. E aqui? Então, a struct elemento, ela ocupa quantos bytes na memória? 16. Do jeito que está aqui, tá certo? Então, a variável posts ocupa quantos bytes? 10 vezes 16. Não foi isso que a gente disse? Que eu já alocava espaço para guardar todo mundo? 10 vezes 16. Então, tem 160. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ficar com 11 colunas, 12 colunas e 6 linhas, tá certo? O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer na linha 2, colocar uma série de postes, do 2 até o 10. Combinado? Na linha 2, a gente tem linha 0, linha 1, linha 2. Na linha 2 eu vou colocar vários postes, do 0 até o 10. Ainda vai sobrar dois espaços vazios lá no finalzinho, correto? Eu não tenho 12. Vou colocar 10 postes fazendo uma fileirinha. Tudo bem? Então, bora lá. Para poder preencher isso, ou eu vou assim, postes 0.x, e aí eu vou preenchendo de 1 por 1 até chegar no 9. Você acha que isso é inteligente? Não. O ideal seria que eu pudesse ter uma estrutura onde eu passo de forma uniforme por todos os elementos. Isso a gente chama de laço, tá certo? Então o laço normalmente ele serve para você andar em vetores, em listas, em estruturas de dados que guardam os teus elementos. Então, como eu quero andar nos meus 10 postes, eu vou dizer, olha, a minha variável vai ser uma variável i, tá certo? Ela vai começar do 0 e vai até quanto? I menor do que 10. Então ela vai assumir quais valores? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ser 10? Não, porque quando ela for 10, isso daí é falso. 10 é menor do que 10? 10 é menor do que 10? Não. Como 10 não é menor do que 10, ele não executa para i igual a 10. Então ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para. Ok? Só que de um para o outro eu vou querer que o i aumente de 1. Então a gente pode fazer i recebe i mais 1 ou de uma forma simplificada i mais mais. O que é que significa? O meu primeiro i vai ser quanto? 0. O meu segundo i vai ser quanto? 1. Não começa em 0? Quando terminar isso daqui vai para 1. E depois 2. E depois 3. Quando for 10 ele não executa mais porque isso daqui é falso. Então bora lá. Vamos encher a nossa variável postes. Ok? Normalmente quando você tem um vetor, é ideal que você tenha um nome que represente pluralidade. Ok? Por exemplo, se você tem um vetor que se chama post, essa tua variável não representa muitos, porque um vetor não representa muitos, ok? Então, por exemplo, se você tem uma variável cardume, precisa ser plural? Não, porque cardume já representa muitos. Se você está botando uma série de gatos dentro de uma sacola, você pode chamar a sua variável de sacola, porque sacola vai representar os muitos elementos. O que é que eu estou dizendo? Essa tua variável, de alguma forma, tem que dar um sentido de pluralidade. Por exemplo, você não pode ter um vetor que se chama menino, porque menino dá a ideia de 1, ok? Então, a legibilidade pede que a sua variável contenha vários, ok? Então, a gente vai chamar isso de obstáculos, fica até melhor.
obstáculos, ok? Que a gente sabe que são vários, ok? Então o que é que a gente precisa? O nosso vetor já tem as 10 posições criadas, sim ou não? Olha para cá, isso daqui é dinâmico ou é estático? Estático. Se é estático, na hora que eu crio o vetor, ele já cria os 10. Então, o teu vetor já tem espaço para os 10? Tem, ok? Só estão todos inicializados com qual valor? Valor default. Se eu mandar mostrar todos os postes, todos os 10 já existem, correto? Correto, porque eles foram criados estaticamente. O que é que significa isso daqui? Crie um vetor com espaço para 10 elementos e inicie todos estaticamente. É isso que essa variável, é isso que essa linha quer dizer. Ok? Então, se ele já existe, eu já posso utilizá-lo. Se ele já existe, ele já foi criado. Foi criado com que valor? Que a gente viu? Os valores default, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar o x, o y. Eu vou colocar, inicializar tudinho, então. Bora lá. Como é que eu acesso o primeiro elemento? Obstáculos, qual índice? 0. Só que se eu fizer isso, eu vou ter que fazer de um por um. O 0, depois eu faço 1, depois eu faço 2, depois eu faço 3. Só que eu criei uma variável para poder passar por todos esses elementos, que foi qual variável? I. Então eu vou dizer que o obstáculos I ponto x, qual é o x que eu quero que seja para o meu primeiro obstáculo? O que foi que eu disse que eu queria fazer? Não quero uma fileira? Então qual é o x do primeiro poste? 0. E qual é o y do meu primeiro poste? Terceira linha é o 2, ok? Isso daqui é o y, ok? E a cor dos postes é o que? Obstáculos i.cor recebe sf.color.green, ok? Só isso? O que foi que eu acabei de fazer? Aqui eu criei os 10 postes, beleza? Aqui eu passei por esse espaço na memória colocando os valores. Só que é isso que eu quero que todos os postes fiquem no x igual a 0. Não, porque senão eu estou colocando todos os postes em cima um do outro, não é verdade? O poste 0 eu quero que fique no 0. E o poste 1? E o poste 2? No 2. E o poste 3? No 3. Então o que é que eu quero? Eu quero fazer isso, não é verdade? O poste I vai ficar com x igual a I. O poste 4 vai ficar no x quanto? 4. E o poste 5 no x 5. No fundo, o que é que eu estou fazendo? Os postes que estavam tudo com 0, 0, eu estou fazendo um laço. E eu estou dizendo, ó, poste 1, você vai ficar no x igual a 1. Só que isso daqui não é I. Isso daqui é I vezes casa, não é verdade? E aqui é 2 vezes casa. Estou reposicionando e eu usei o laço para isso. Diz. Aí ele ia ficar no pixel I. Entendeu? Eu não quero que ele fique no pixel. Como eu estou pensando em bloco, eu quero que ele fique no bloco I. Ok? Tudo bem. Criei. Estou pintando esses elementos? Não, estou pintando. Então, para pintar, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho lá embaixo. E aí eu vou fazer um laço, porque são vários. Para ir de 1 até 10. Vou fazer o quê? Como é que eu desenho ele? Janela.desenhar. A janela, ela não desenha um vetor. Ela desenha... O que é que ela desenha? Ela desenha os objetos que a gente chama de objetos visuais. Que no nosso caso é o nosso carimbo, que é o quê? Cadê? O rectangle shape, né? A forma de retângulo.
Como é que eu vou fazer para desenhar os postes? Para cada um desses valores, eu vou fazer o quê? Posicionar o carimbo, não é verdade? Ó, posicionar o carimbo. Em qual posição? I é um poste? Não. I é um índice. Onde é que é o poste? Obstáculos. Obstáculos é um poste. Obstáculos é um poste? Não, obstáculos é um vetor do poste. Como é que eu pego um poste dentro do obstáculos? Obstáculos e isso não é um poste nos obstáculos? Ok, pessoal? Estou fazendo da forma difícil, tá certo? Daqui a pouco a gente faz da forma fácil. Ok? Por quê? Porque a gente está usando a alocação estática e o vetor puro do C. Daqui a pouco a gente vai para o vector para ver como é que ficaria isso vendo no vector. Ok? Porque as duas coisas elas se ajudam, se completam. Por que é que eu estou colocando as duas formas? Porque tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer do outro jeito. Tá certo? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, tá? Então, o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma forma de percorrer o meu vetor utilizando índices. Isso daqui é um índice. Ou seja, eu tenho uma variável que representa um conjunto de elementos, correto? Essa variável tem um tamanho e para poder acessar os elementos desse vetor, eu utilizo índices. Ou seja, eu utilizo o 0, 1, 2, o 3, o 4, eu vou passando pelos índices. Tudo bem? E aí eu passo pelos índices, alterando os elementos. Aí daqui a pouco a gente vai mudar isso aqui para ficar uma forma mais legível, mais legal. Mas vocês entendem que isso daqui é um poste, ok? Obstáculos I, quando I for 0, é o primeiro poste de obstáculos. Quando I for 1, é o segundo poste que está em obstáculos e assim por diante, ok? O que eu estou fazendo é passando por todos os obstáculos e acessando esse elemento através do índice, ok? Coloquei ele nessa posição, qual é a cor? Obstáculos I é uma posição? Obstáculos I é uma posição? Não, ele é o quê? Um poste, um elemento. Só que eu quero uma posição. Como é que eu pego uma posição desse cara? Ponto X, tá vendo? Obstáculos I ponto Y. Ó, isso daqui pede um X e um Y, correto? Qual é o X do primeiro do poste? O primeiro poste está em obstáculos I ponto X. E o Y está em obstáculos I ponto Y. Daqui a pouco a gente seca isso daqui para ficar mais legível. Mas vamos seguindo. E a cor? Onde é que está a cor do poste I? Obstáculos I ponto cor. E quando o I for mudando de 0 até 9, eu vou passar por todos os elementos. E depois eu mando a janela desenhar o carimbo. Ok? Vamos só enxergar os nossos postes e aí depois a gente faz ele ser interativo. Tá aqui os nossos postes. Consigo passar pelos postes? Consigo? Olha, acho que peguei até uma frutinha aqui. Ó. Ok? Mas tem um aqui que eu não consigo passar. Por que é? Porque é aquele que foi implementado. Vamos logo dar uma secada nessa lógica aqui, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma secada nisso daqui. Como você... Viajou? Viajou? Vamos dar uma secada aqui para ver se fica melhor. Eu não vou ter que passar por todos os elementos, ok? Então, para não ter que ficar me referindo a isso daqui, eu vou criar um apelido para ele. Tudo bem? Um apelido. Então, eu vou fazer... que tipo ele é? Ele é um tipo de elemento. Eu vou chamar ele de... Qual que é esse I comercial mesmo? I comercial significa apelido, tá? Crie um outro nome para essa mesma variável. Tá certo?
Vou criar aqui. É porque eu já estou usando post. Eu não queria utilizar post de novo. Post. Como é que é post? Post. Vai ser um post. Vai ser obstáculos e. Então aqui eu posso vir aqui e colocar o quê? E aqui eu vou colocar o quê? E aqui eu vou colocar o quê? Vamos reler isso daqui, tá certo? Vamos reler. O importante é você aprender a ler. Se você aprender a ler, você vai entender o que é que está acontecendo. Então, bora lá. O que é que significou aqui? Criei espaço físico na memória para guardar 10 variáveis do tipo elemento. Ou seja, esse espaço de memória já existe, ok? Como eu criei 10, eu quero percorrer esses 10. Para percorrer os 10 utilizando o índice, eu vou fazer o meu índice variar de 0, que significa o primeiro elemento, até 9, que é o último elemento. Tudo bem? Ok? Para não ficar trabalhando com obstáculos i, que é muito grande de escrever, eu vou criar um apelido, um atalho, que a gente utiliza esse ezinho comercial. Qual é o tipo dessa variável aqui? Elemento. Então eu estou dizendo que a variável chamada elemento e post é a mesma variável, aponta para o mesmo lugar de memória, é a mesma coisa que quem? Obstáculos i. Ok? Tudo bem? E aí eu vou fazer o quê? Vou andar por todos esses obstáculos que já existem e alterar o valor deles. Por default, como eles foram criados, qual é o valor de todos eles? X igual a 0 e y igual a 0, correto? Só que eu não quero que seja 0, eu quero que eles fiquem em fileira. Ficar em fileira significa que um vai ser o 0, o outro vai ser o 1, o outro vai ser o 2, o outro vai ser em 3, justamente para poder fazer a fileirinha, ok? Então, se a gente fez isso, para fazer a fileira, o x tem que ficar andando de 1 em 1. Então, por isso que no meu laço, eu coloco o x ficar assumindo o valor de i, porque eu sei que o i está andando de 1 em 1. Ok? Como eu quero que eles fiquem todos paradinhos na mesma linha, eu fixei o y. Então, o y é sempre igual a 2. O x anda, mas o y é parado. Se eu quisesse que ele descesse assim, eu ia fazer o quê? Para ele descer... Se eu aumentar o x e o y, o que é que vai acontecer? x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Então, o x ia ficar sendo quem? E também. E aí, o que é que ia acontecer? Ia ficar na descida. x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Se eu quisesse puxar todo mundo... um bloquinho a mais para lá, o que é que eu fazia? O movimento x mais 1. X mais 1. Então, se eu colocar i mais 1 vezes casa, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai andar uma casinha para a direita. Ok? x1. Ok? Estamos indo razoavelmente bem por enquanto. Ok? Qual é a ideia? O meu vetor guarda todas as variáveis. Então, eu tenho que começar a usar o laço e colocar alguma lógica no meu for de forma que eu consiga operar com todas as variáveis. Bora, pessoal, sem máquinas, esquece o notebook. Se vocês viajarem na maionese, vocês perguntam. Não viaje da maionese e desiste não, tá certo? Tudo bem? Estamos indo. Mesmo que você saiba da matéria e que isso seja trivial para você, não se disperse para não dispersar o pessoal que está atrás de você ou que está fazendo outra coisa. Ok? A gente vai evoluindo aqui. Tudo bem? Então foi o que a gente fez. Nós criamos um laço para preencher, ok? E criamos um outro laço para imprimir. Porque agora, como eu tenho um vetor, eu não vou passar por eles de um por um. Eu preciso de uma estrutura de laço para passar por todos eles. Correto? Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Então vamos fazer aqui, qual é o nome da minha variável? Elemento. Eu estou criando ele aqui dentro porque o que é criado no escopo fica no escopo. Cada vez que eu passo por ele, eu crio um novo valor. Elemento post recebe quem? Obstáculos e
que é que essa variável significa? Post é um apelido para obstáculos e apelido significa eles são a mesma variável, eles são a mesma coisa, eles são duas entradas diferentes para o mesmo lugar da memória, ok? Então aqui eu posso vir e trocar isso daqui por post. Ai, não, perdão, esse daqui não, né? Esse daqui é o original. Posso trocar isso daqui por isso daqui por isso daqui por isso. É mais legível? É? Ok? Mas vocês entendem a questão da indexação. Eu tenho um vetor, eu posso acessá-la de forma indexada. Ok? Mudou alguma coisa? Não, a gente só fez mudar a forma como a gente escreve. O que a gente vai fazer agora? Vamos impedir o Pikachu de bater em qualquer um deles, tá certo? Onde é que vocês impediam ele de bater em um dos blocos? Foi esse daqui, não foi? O que é que vocês imaginam que a gente vai fazer? Ao invés de nós compararmos ele com um só, a gente vai comparar com quantos? Com todos. Se ele bater em qualquer um, o que é que a gente faz? Volta. Então eu vou precisar de quê aqui? Um laço. Para int i igual a 0, i menor do que 10, i mais. Ok? Então, aqui ao invés de pensar que é post, eu vou pensar em quem? Post existe nesse for? Não. Se eu fosse utilizar a forma indexada, seria quem? Obstáculos e isso daqui seria quem? Obstáculos e só isso? Só isso? Diz. Precisa mesmo do foco, porque se o obstáculo tirar o foco, não vai interpretar com todos os quadrantes. Não. Você não consegue, o computador ele é incapaz de lidar com mais de uma coisa por vez. O computador ele só processa uma coisa por vez, ok? Por exemplo, aqui você vai ter que testar os elementos de um por um. Por exemplo, até mesmo x e y, você tem que testar o x e o y. Então, se você quer testar com todos os elementos, você tem que testar de um por um. Por isso você precisa do laço. Por exemplo, se você tem dois vetores e quer saber se os dois vetores são iguais, você não consegue fazer um igual ao outro. Você tem que testar se o primeiro elemento do primeiro é igual ao segundo elemento do primeiro. Se o primeiro elemento do primeiro é igual ao primeiro elemento do segundo, se o segundo elemento do primeiro é igual ao segundo elemento do segundo, e por aí vai até você testar todos eles. Então, a não ser que você tenha uma implementação em alto nível, a gente sempre vai tentar de um por um, testar um por um, ok? Então, o que foi que eu fiz? Ó? O que eu tinha era isso daqui que fazia um elemento, correto? Eu parei de pensar em um e comecei a pensar em todos. Só que aí vamos pensar uma coisa, ó. Pensar na lógica do laço. Se eu já o fiz voltar em um bloco, eu preciso testar os outros blocos? O que é que esse código está fazendo? Se eu tentar entrar num bloco, eu faço o Pikachu voltar, não é isso? Se isso daqui deu certo para um bloco, eu ainda preciso testar os outros? Os blocos não estão em locais diferentes? Se ele entrou nesse if, eu não preciso testar os outros blocos. Significa que ele está nessa posição e não nas outras, correto? Então a gente tem um comando que a gente usa para quebrar o último laço. Ou seja, esse daqui, qual é o último laço? É esse for aqui, correto? Se eu quiser sair do último laço, eu dou um break. O que é que esse break significa? Se eu estou aqui, não faz sentido eu continuar o for. Saia do for. E aí eu vou para onde? Para qual linha? Depois desse break? Para essa daqui, ó. Linha 104. Se eu saio do for, eu vou para a próxima linha depois do for. Ok? Então bora lá. Pikachu não consegue mais entrar em... Não, é porque esse daqui era aquele que nós desabilitamos, tá vendo? Daqui, mas eu não consigo entrar em
nenhum bloquinho. Ok? Aí eu tenho que dar a volta. Eu também não consigo sair da tela. Não consigo sair da tela, tá bugado aqui. Okay. É porque nós temos um códigozinho que impede que ele saia da tela, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer esse código da tela, impedi-lo de sair da tela e vamos colocar blocos arrodeando a tela toda. Como seria isso? Só que para ficar mais simples pra gente, ó, bater vários postes arrodeando, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vocês sabem quantos postes vocês vão precisar? Não, né? Então a gente vai, para simplificar a nossa vida, utilizar uma outra estrutura de dados que a gente chama de dinâmico, tá bom? Normalmente a gente não vê isso na disciplina, mas a ideia da disciplina vai ser tudo que puder facilitar a nossa vida a gente vai aprender, mesmo que num instante seja um pouco mais de matéria, para que fique mais fácil de nós construirmos coisas interessantes, tá certo? Essa daqui é a forma indexada e estática, ou seja, obstáculos já tem um tamanho certo e vai permanecer desse tamanho até o final, ok? Vamos aprender outra coisa que vai nos permitir trabalhar com dinâmico, ou seja, eu posso ter mais postes ou menos postes, tá bom? Então vamos aqui, ó. Para isso a gente vai precisar de uma coisinha chamada vector, ok? O vector é uma estrutura de dados dinâmica, mais indexada, ou seja, isso daqui ainda vale para o vector. Mesma coisa que você fazia funciona, com uns extras, tá certo? Então bora lá. Vou criar, ao invés de eu criar assim, eu vou criar, dizer que obstáculos é um vetor de elemento. Ó, obstáculos é um vector de elementos, ok? Então agora isso daqui a gente lê da seguinte forma: obstáculos é um vector de elementos. E eu vou inicializar obstáculos com 10 elementos. De boa? Ok? O que foi que mudou? Só a forma de escrever. Antes a gente escreveu como? Elemento, obstáculo, 10. Não foi isso que a gente fez? Isso daqui significava o quê? Alocação estática de 10 elementos. Agora você está fazendo uma alocação dinâmica de 10 elementos. Se eu rodar, vai funcionar da mesma forma, porque um vector e um vetor são muito parecidos, ó. Mesma coisa, não foi? Precisei mudar o resto? Não. Por que eu não mudei o resto? Porque um vector também é indexado. Posso fazer isso daqui. Só que eu tenho outras facilidades. Exemplo. Posso escrever isso, ó. Diz. Na hora do vector, ó, a gente tinha isso daqui, ó. Nosso código rodava com isso daqui? Nosso código rodava? Rodava. Mas o que é que obstáculos era? Obstáculos, vou até escrever aqui em cima, tá certo? Obstáculos é alocação estática na memória de 10 de um vetor com espaço para 10 variáveis do tipo elemento. Beleza? Ok até então? Tudo bem? O que é isso daqui? Isso daqui vou comentar o de baixo e vou dizer assim: obstáculos é uma variável do tipo vector. Vector é o que? Uma estrutura de dados inteligente.
que é que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que com o vector eu posso remover e inserir elementos. Se eu quiser, eu posso colocar mais outro elemento. E vão ficar quantos? 11. Se eu quiser, eu posso criar ele do tipo vazio e ir inserindo os elementos. Começo com 0 e vou inserindo os elementos. Aqui eu posso começar com 0 e ir inserindo os elementos? Não, porque quando você cria, você já tem que dizer quantos elementos vão caber ali, ok? Como o vector é inteligente, eu posso simplesmente, tipo, criar uma sacola e depois começar a inserir elementos dentro da sacola. E como ele é uma estrutura de dados, ele vai se adaptando, o tamanho dele vai se adaptando para o tamanho da sacola. Professor, qual é a outra vantagem de fazer isso? Aqui eu criei um vector vazio, correto? Beleza? Aqui eu criei um vector com quantos elementos? 10. Todos eles foram inicializados com qual valor? O valor default. Qual é o valor default? Esses daqui, correto? Se eu tivesse criado um vector de inteiros, como é que eu crio um vector de inteiros? Vector de int. Vet inteiros. Tem quantos inteiros nessa minha variável? Nenhuma. Se eu fizer isso daqui, vão ter quantos inteiros? 4. Todos inicializados com que valor? 0. Porque qual é o valor default para o inteiro? 0. Ok? Tem quantos inteiros aqui? Nenhum. Se eu fizer isso, tem quantos inteiros? Tem, ó, pushback é inserir no fim, ok? Tem quantos inteiros no meu vetor? Um inteiro. Com qual valor? 3. Pushback faz o seguinte: pega o teu saco, não pensa num saco, pensa numa fila, ok? Num cano, tá certo? O teu cano tá vazio. Pega aqueles canos que você começa a botar as bilas dentro, né? Ok? Você acabou de colocar uma bila no valor 3. Então tem quantas bilas no teu cano? Uma. Qual é o valor que tem nessa bila? 3. Vou inserir de novo no final. Push back. Tem quantas bilas no teu cano? A bila índice 0 tem qual valor? 3. E a bila índice 1 tem qual valor? 5. E existe bila índice 2? Não, porque só tem quantos elementos? 2 elementos. Entenderam a diferença entre uma estrutura estática e uma estrutura dinâmica? Na estrutura estática, eu sempre tenho quantos? No caso aqui? Sempre teria 10. Aqui eu posso ter mais ou posso ter menos. Continuando a nossa lógica, se eu fizesse isso, ó. Vai ter que... Ah, tá certo. Ah, porque falta meia hora, né? Eu vou publicar depois tu assiste, tá? Pop back significa remover do fundo, ok? Então, se eu tinha 2 e fiz um pop back, eu tenho quantos agora? Só 1, ok? Agora, eu tirei o 5, só tem 1. Vamos pensar como é que funciona com os nossos obstáculos, beleza? Tenho quantos obstáculos? Olha para cá. 10, porque eu já criei um vetor com 10 obstáculos, beleza? Agora eu vou passar por cada um dos obstáculos alterando. Ou eu faço assim, que é o nosso laço indexado, ou a gente pode fazer uma substituição. Olha como é mais bonitinho. Para cada... A nossa variável é de que tipo? A nossa variável do vetor? Elemento post em... Qual é o nome da nossa variável? Obstáculos. Para cada post em obstáculos, faça isso. Só. Ok? Isso daqui é a... Vou até botar os dois. Isso aqui era o antigo, né? Vou fazer o novo aqui de baixo, tá? Vou me livrar dessa variável aqui, tá certo? Para poder usar o nome post, tá bom? Ok?
que não são postes? Então eu vou fazer assim, ó. Para. Ok. Para. Eu vou usar a palavra alto. A gente já viu alto, não foi? Só. Então vamos aceitar ele por enquanto, tá certo? Daqui a pouco a gente explica melhor. Ok? O que é que eu estou fazendo aqui? Acessando os postes usando de um por um. O meu I começa em que variável? 0. E termina em que variável? 9. Então eu vou passar do 0 para o 1, para o 2, para o 3 até o 9. Que são também os índices de qual variável? Obstáculos. Porque o meu obstáculos não tem 10 posições? Então eu vou passar por cada uma delas. Vou pegar cada obstáculo e copiar para essa variável poste aqui. E vou usar essa variável para alterar a posição do poste. Só que é muito mais legível fazer isso, ó. Para cada poste que existe no obstáculo... Oh, desculpa. Eu não tenho I aqui, né? Por isso que eu preciso do índice. Aqui eu preciso do índice. Preciso do índice. Vou ter que fazer isso mesmo. Por isso vocês não estavam entendendo, né? Aqui eu preciso do índice porque eu preciso do I. Se eu não tiver o I, eu não consigo espalhar os bichinhos. Então eu até realmente tenho que andar nos índices. Ok? Só que quando a gente for lá para baixo, ó, por exemplo, cadê aquela parte que eu vejo as colisões? Tá vendo aqui as colisões? Aqui eu posso fazer assim, ó. Para cada poste em obstáculos, se o X for o mesmo X do poste e o Y for o mesmo Y do poste, faço o Pikachu voltar. Esse comercial precisa porque abstrai, precisa. Ah, tudo bem, ok? E lá embaixo, se eu quiser desenhar, eu também posso fazer para cada poste em obstáculos. O que é que a gente vai fazer aqui? Ah, eu posso fazer assim, né? Pessoal, relaxa. Eu vou fazer outro exemplo. Eu vou variar isso daqui, fazer de forma diferente até a gente pegar. Se tiver muito complicado fazer com postes, a gente faz com nomes inteiros. Vamos lá, até vocês se sentirem mais confortáveis. Ok? Vamos ver se deu certo aqui. Ah, eu tenho que me livrar daquela paradinha da... O que é isso daqui? O que era isso? Para fruta o quê? Ah, tá. Para evitar que a fruta caísse no poste, né? Depois a gente faz isso. Ok, tem mais um uso dele aqui, que era pintando o poste que estava separado, né? Bora aqui, nós. Ok, agora tá certinho. Não consigo passar. Criei. Vou fazer com inteiros para ver se a gente consegue, tá? Tudo bem? Então, bora nós aqui. Vou fazer nesse mesmo código para ficar mais fácil, tá? Tudo bem? Bora nós. Quem é que ainda está viajando no vetor? 1, 2, 3, 4. Então, bora. Vou fazer diferente, tá certo? Vamos fazer aqui de uma outra forma. Qual é o seu problema? Sua mãe quer que você pegue a lista do mercantil. Bora lá, presta atenção. Sua mãe quer que você faça uma lista do mercantil. E aí ela quer que você compre hoje todos os itens da lista que começam com a letra B. É isso que ela quer, ok? Então, nosso problema é esse. Fazer a lista do mercantil e comprar tudo que começa com a letra B, ok? Esse é o nosso problema. Para a gente fazer a lista do mercantil, nós vamos colocar dentro de que variável? O que seria uma lista de mercantil?
cheia de coisas. Essas coisas são, vamos guardar no inteiro? Não, elementos. São elementos. Então vai ser o quê? Pode ser um string, pode ser? Ok. Então eu preciso de elementos. Preciso de banana, uva, ovo, bucha de limpar. Outra coisa que começa com B. Batata, biscoito, bolacha. Um que não começa com arroz, ok? Tudo bem. Ué, isso daqui é uma string ou são várias strings? Várias strings. Então você não pode fazer isso, né? String mercantil. Recebe isso, porque isso daqui não é uma string. Isso daqui é o quê? Uma lista de strings. Ou a gente poderia chamar de um vetor de string. Ou você chama ele de coisas. Coisas é um péssimo nome para chamar uma coisa. Itens. Ou então você chama de algo que já se refere ao coletivo. O que? Mercantil. Mercantil se refere a coletivo? Então você não precisa colocar no plural. O que você não pode chamar é isso daqui de compra. Pode ser compra? Não. Compras até vai. Porque vetor precisa de um nome que se refira a plural. Tudo bem até aí? Só aprendendo a dar nome para as variáveis. Então a gente pode chamar isso daqui de mercantil. E para inicializar isso daqui, algo tão simples quanto colocar um tridentezinho no começo e no fim. Tá aqui, ó, todo o meu mercantil. Se eu quiser imprimir meu mercantil, como é que a gente faz? Que a gente viu? Para o quê? Cada elemento no mercantil, que é que eu faço? Imprimo o quê? O elemento. Será que dá certo? Return 0. Tá aí nossos elementos? Banana, uva, ovo, bucha, batata, biscoito, bolacha e arroz. Tá todo mundo aí? Só que nós fizemos isso com o for dessa forma. Só que cada um desses elementos é o quê? Cada um desses elementos é o quê? Uma string. Então eu também posso escrever assim. O alto é uma simplificação, porque eu sempre posso colocar alto. Mas eu também posso fazer isso, ó. Para cada string elemento no mercantil. O alto, ele funciona assim, ó. Int x recebe 5. Quando eu sei o que é que tem do lado de cá, eu posso colocar o alto e o compilador vai fazer uma inferência. Isso daqui é de que tipo? Inteiro. Então, quando ele for criar o x, ele cria de que tipo? Inteiro. Eu posso fazer isso daqui alto y. Ele sabe o que é que vai ser o y? Não. Então, ele pode criar o y? Não. Ele pode fazer isso, ó, banana. Isso daqui dá certo? Dá, porque y vai ser do tipo string. Entenderam como é que funciona o alto? O mercantil é um vetor de quê? Strings. Então, cada elemento desses vai ser uma string. Aí eu posto, depois vocês veem. Ok? Eu tenho. Tá na minha sala. Tá, mas tá lá na minha sala. Não, você vai ser lembro bem direitinho. Não, eu vou fazer. Tudo bem até por então? Entendemos o que é que isso daqui significa? É legível, o que é importante é que vocês sejam capazes de ler isso daqui. A prática vai fazer com que vocês escrevam, ok? Para cada elemento no mercantil, faz isso. O que é que significa esse i comercial? Agora o pulo do gato. Pulo do gato significa, se eu só quiser sem o i, esse carinha vai ser a cópia do que está no mercantil.
Para cá funciona de boa, ok? Com o i eu estou pegando o elemento original, ok? Então esse i significa pegue o elemento original que está no mercantil. Daqui a pouco vocês vão utilizar ele, tá bom? Ok? Tudo bem? Então por enquanto a gente sempre vai colocar esse carinha. Tudo bem até aqui? Só que a gente aprendeu que a gente também pode utilizar o índice. Como é que... Esse elemento foi declarado em outro lugar? Ele está sendo declarado exatamente aqui. Ele está sendo criado aqui. E ele só existe onde? Dentro desse for. O que é que isso daqui quer dizer? Da primeira vez que ele fizer o laço, elemento vai tomar o valor do índice 0 do mercantil. Porque mercantil não é um vetor. Então ele vai rodar o laço. A segunda vez que ele rodar o laço, elemento vai receber o valor de quem? Do próximo elemento que está no mercantil. Não apenas receber o valor, ele vai ser que a gente acabou de chamar, um apelido. Ele vai ser um apelido para o índice 2 do mercantil. Da terceira vez que ele rodar, elemento vai ser um apelido para a terceira posição do mercantil. E assim eu sou capaz de passar no mercantil todo. Ok? Tudo bem? Então bora lá. Esse count é um comando para copiar? Cout é só para imprimir na tela. Ou seja, Cout está dizendo imprima na tela a string. Só que eu não posso também usar o índice. Como é que a gente utiliza o índice? Eu sempre começo em quem? 0. Eu sei quantos elementos tem no mercantil? Poderia contar ou poderia utilizar isso daqui, mercantil.size. Mercantil.size me retorna o quê? Quantos elementos tem no mercantil. E menor do que mercantil.size. E para ficar andando de um para o outro o quê? E mais. E aí para imprimir eu faço o quê? E vou imprimir quem? Mercantil. Só mercantil? Mercantil i, porque eu não passo dos elementos de um por um. Mercantil i e um espacinho. Não precisa não. Ok? Quebrazinha de linha. Quebra de linha. O NDL é quebra de linha, tá? Ok? Fiz a mesma coisa de duas formas diferentes, ok? Banana, uva, ovo, bucha, batata, biscoito, bolacha e arroz. Dava uma música isso, né? Ok? Pessoal, aí ele vai ficar reclamando que o mercantil.size não tem sinal, porque tamanho nunca pode ser negativo, não é verdade? Você pode ter você pesa quanto? Eu estou passando tanta fome que eu acho que eu estou pesando menos 5 quilos. Não existe. Tamanho e quantidade não se mede em negativos. Só que inteiro pode ser negativo? Pode. Então ele vai ficar reclamando. Ei, você está comparando uma coisa que pode ser negativa com uma coisa que nunca pode ser negativa. Ok? Que ele vai ficar reclamando isso daqui. Aí o que é que você vai fazer? Dar um cast. Ou seja, dizer que isso daqui pode ser um inteiro. É um número positivo, mas você vai transformar em inteiro só para ele deixar de lhe reclamar da sua vida. Só para não ficar dando ordem. Você pode ignorar, mas eu prefiro nunca ignorar um warning. Ou seja, se por exemplo você tem essa variável aqui, float x recebe 5.6 e você manda imprimir a conversão para inteira de x, eu vou imprimir o quê? 5. Quanto é a parte inteira disso daqui? 5. Ok? Quanto seria... tudo bem, suficiente para vocês. Ou seja, entenderam o que é que significa isso daqui? Isso daqui significa converta para inteiro da forma como você conseguir. E aí quando ele pega um valor sem sinal e converte para inteiro, ele só assume que é positivo. Ok? Tudo bem? Ok? Tudo bem? Ok? Agora eu quero imprimir só as coisas que começam com B. Bora lá? Vocês vão fazer esse com laço, com índice ou sem índice? Isso daqui é um laço. Olha aqui, esse laço aqui eu estou usando índice, não é verdade?
com índice. Você está usando o mercantil I, correto? Esse laço aqui é sem índice. Ou seja, para você não faz diferença de quem está na frente, quem está atrás. Por que que aquele laço do bloquinho eu precisava do índice? Porque eu precisava saber de onde ele ia estar, não é verdade? Para imprimir só os que tem B na frente, eu preciso do índice? Não. Então eu vou fazer para cada item no mercantil. Ok? Olha que legal. A string já é um vetor, correto? Não é verdade? É um vetor de quê? É um vetor de caracteres. Como é que eu sei qual é o elemento da primeira posição? É o elemento de que índice? Índice 0. Então, se eu quiser o primeiro elemento, eu vou fazer o quê? Item índice 0. Só que eu quero testar se isso daqui é o quê? Começa com B. B. Então, como é que eu tenho que escrever? Se item 0 for o quê? Igual a B. Lembrando, como é um caractere, aspas simples, ok? Um vetor, uma string, é um vetor de caracteres, não é assim? De caracteres, caracteres, aspas simples. Se o elemento começar em B, então eu faço o quê? Imprimo o... Imprimo o item. Imprimo o item. Não é isso que eu estou fazendo? Para todos os itens no mercantil. Mas só não vai imprimir, Não. E aqui eu peguei. O elemento está guardado em item. Toda vez que esse for roda, item assume um valor. Qual é o primeiro valor que item vai assumir? Vai ser banana, na verdade. Item, o primeiro valor de item é o primeiro elemento que está lá no mercantil. Ou seja, banana. Quando o item for banana, ele verifica. String banana. A primeira letrinha dela é B? É. Então eu imprimo o quê? Banana. Aí roda de novo. Qual é o segundo elemento? Uva. Uva, índice 0. É quem? U. U é igual a B? Não. Então não imprime nada. E aí a gente vai imprimir só os que começam com B. Banana, bucha, batata, biscoito, bolacha. Como assim? Não foi isso que a gente fez? A gente só imprimiu quem começava com B. A gente tem um if lá que diz, eu só imprimo esse item se o quê? O primeiro caractere desse item for B. Olha, esse ifzinho aqui é que faz a separação. Se eu tirar esse if, o que é que ele faz? Ele imprime todo mundo, correto? Se eu colocar o if, ele só vai entrar na impressão se o item for B. Não entendeu como ele está descobrindo quem é quem, né? Como é que ele incrementa isso aí? Incrementa o quê? A cada ciclo. Por quê, ó? Banana mais 0. Certo? O verbo. Não, sim, ok. Ó, o que acontece é que a gente tem dois vetores aqui. Um vetor de strings, mas cada string é um vetor de caracteres. Item recebe o valor todo. Vamos devagar. Ó. O que é que o compilador vai fazer? Vamos lá. Para cada item no mercantil. Aí ele vai rodar a primeira vez. Item vai receber que valor? Banana. Então, item vai receber banana. Ok? Tudo bem? Aí ele verifica. Banana, índice 0 é B? É. Então, ele faz o quê? Imprime quem? Banana. Ok? Aí, ele vem pra cá e volta lá pro começo. Qual é o segundo item do mercantil? Uva. Aí, qual é o valor de item agora? Uva. Uva, índice 0, é B? Não. Então, ele imprime uva? Não, imprime uva. É o índice 0 do item, da string. Ok? Da string. Professor, esse espaço aí. Não, exato, certo. Porque se eu não colocar, ele vai colar todo mundo. Ó,
Ele vai colar todo mundo. Tudo bem? Ok? Bater a cara no teclado. Aí a mamãezinha diz a seguinte coisa: filhinho, eu só quero que você compre os produtos que começam com BA. O que é que você faz agora? Se item 0 é B e item 1 é A. Isso aí. Vamos ver se dá certo? Banana e batata. De boa? Só que tem um detalhe que a gente está esquecendo que a gente tem que testar. O quê? O que é que está faltando aqui? Vocês têm a garantia de que todos os itens têm mais de uma letra? Se por acaso eu colocar bem aqui, ó, eu quero que você compre um B. O que? É um B. Chega lá, não dá mais. B. Não consigo pensar em nada que tem uma letra só. Não existe. D. Ah, é verdade. Meu filho, a televisão quebrou. Compre o T. Tá aqui o T. Televisão, a tomada quebrou. Compra um T. Se você quiser comprar um T, isso daqui vai dar certo? Não, porque isso daqui existe. Não. Então, quando você tentar rodar, vai dar merda aqui, ok? Talvez ele passe, mas isso daqui não vai funcionar, ok? Porque T não tem item 1. Então, o ideal antes disso é fazer se item ponto size for o quê? Maior do que 1, aí eu testo isso daqui. Porque você tem que garantir que ele tem mais de uma letra, porque senão você não pode fazer isso. Beleza? Você não pode testar se uma coisa que não existe é A. Porque quando você tentar acessar uma coisa que não existe, ele vai dar erro. Ele pode nem dar agora, mas acredite, quando você estiver me mostrando o trabalho, vai dar erro. Ok? Funciona assim, ele guarda o erro para a hora que o professor está olhando. Então, para ter 100% de certeza que o teu código funciona, você tem que rodar comigo olhando, sabe? É a lei de Murphy em aplicação. Beleza? Bora lá, última pergunta da mamãe. Meu filho, só compre os elementos cujo o próximo elemento da fila começa com B. Vamos lá, eu vou comprar banana. Ó, presta atenção. Só compre os elementos cujo próximo da lista começa com B. Aí, ó, banana. Uva começa com B? Não. Ovo começa com B? Então eu não compro uva. Bucha começa com B? Não. Aqui, ó, para eu comprar banana, uva tem que começar com B. Para eu comprar uva, ovo tem que começar com B. Então eu vou comprar quem? Ovo, compro quem? Bucha, batata, biscoito. Não, bolacha não, porque... Ó, vou botar aqui um B. Biscoito e arroz. Beleza? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso daí? Você precisa do índice para isso? Preciso, porque eu preciso saber do próximo elemento, não é verdade? Ok? Então eu poderia usar o meu laço aqui normal. Tá vendo aqui? Esse daqui. Para passar por todos eles. Só que... Ok. Bora lá. O próximo da lista, só tem um detalhe. Esse cara tem um próximo? Não. Então, se eu tentar acessar o próximo desse cara, vai dar pau? Vai. Então, eu não posso testar ele, correto? Então, eu tenho que testar todos menos um, não é verdade? Porque se eu testar o último, eu vou estar testando um próximo que não existe, correto? Ok? Então, qual é o teste que eu faço? Se, o quê? Mercantil, índice quem? E? Eu quero testar ele ou o próximo? Quem é o próximo? I mais um.
Isso daqui é o item, correto? Só que o item é uma string, correto? Como é que eu acesso o primeiro caractere dessa string aqui? Não é assim? Ó, isso daqui vai passear pelos itens, correto? O que é que isso daqui... Ó, pensa só assim. O que é mercantil? Pensa uma coisa de cada vez. O compilador pensa assim. Mercantil é o quê? Um vetor de strings. Mercantil, isso daqui é uma string. E quando eu boto outra garrinha na frente, se torna um caractere. Ok? Isso daqui é um vetor. Isso daqui é uma string do vetor. E isso daqui é um caractere da string. Se esse caractere for o quê? Opa, B. Quem é que eu vou imprimir? Mercantil I. NDL. Será? Ah, não, NDL não. É o quê? Espaço, né? Deu certo? Cadê? Ovo, que está antes de bucha. Bucha, que está antes de batata. Batata, que está antes de biscoito. Biscoito, que está antes de bolacha. E o arroz, que está antes do B. Beleza, vetores? Vetores é o tipo de coisa que, pior do que vetores, só recursão. Porque vetores, com o passar do tempo, você absorve. Recursão vai ser para sempre mágica, entendeu? Então... Sinto-lhe informar. Não, mas é divertido. Mas o legal da mágica é que mesmo que você não consiga aceitar aquilo, você consegue fazer a mágica, entendeu? Então vai ser sempre mágica. Quando eu comecei o código, só Deus viu, eu entendi. Só Deus, mas funciona. Era um galho, de um galho, de um galho, de um galho,